Olá, gente, povo de Deus, boa noite, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Estou feliz e grato esta noite por estar aqui junto com vocês, podendo entrar em cada lar, em cada casa, nas famílias, trazendo uma mensagem de amor, de esperança, uma mensagem que vem do coração de Deus para com as nossas vidas. E hoje eu estou aqui com a presença do meu amigo e pastor Hélio, tá? Que aceitou esse convite de estar aqui conosco essa noite, ministrando a palavra do Senhor, tá? Já quero pedir para o pessoal aí que está entrando, que compartilhe essa live e também esteja chamando aí os seus amigos para participar, tá? Quero mandar um abraço aí para Sônia Alves, para o Claudinei, para Vanessa, para o Marcelo. Deus abençoe, meu querido, ao pessoal do Instagram aí, o João, a Rose, Deus abençoe, tá? O Gil também está chegando aí, o pessoal conectando aí conosco, amém? Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Quero mandar um abraço especial para a pastora Zilda, o nosso pastor Salim também, todo o pessoal. O Carlos, Deus abençoe, Carlos, um abraço, meu querido. A Beth, a Emanuele, Deus abençoe. Um abraço para o nosso irmão Adão, Deus abençoe, meu querido. Eu quero começar lendo um texto da palavra do Senhor. Isaías capítulo 24, o profeta Isaías é conhecido como o profeta messiânico, aquele que mais falou, que mais profetizou a respeito da vinda e do ministério do nosso Senhor Jesus. A Regina, Deus abençoe a Regina, a Sandra, Deus abençoe o Márcio, o Marcinho, meu amigo, Deus abençoe, meu querido, fique com Deus. Então, o profeta Isaías foi o profeta messiânico, o profeta que falou a respeito da vinda e do ministério do nosso Senhor Jesus. Isaías capítulo 24, verso de número 5. Olha o que diz a palavra. Isaías 24, verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis e mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Olha a profundidade desse versículo. Olha a profundidade. Ao David, Deus abençoe, a Valéria, Deus abençoe meus amados, a Mari Silva, pessoal aí chegando, pessoal do Instagram, minha sobrinha Ágata, fique com Deus, continue aí que Deus tem uma palavra do coração dele para as nossas vidas aqui essa noite. Então, aqui o profeta diz que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, por causa de nós. Nós contaminamos o nosso planeta, contaminamos o mundo aonde vivemos. Por quê? Porque nós transgredimos as leis estabelecidas pelo nosso Criador, pelo Eterno. Nós mudamos os estatutos e quebramos a aliança eterna. Há princípios eternos que Deus estabeleceu para nós e que não podem ser quebrados, e foram quebrados, e por isso a terra está contaminada. Mas a Bíblia tem, uma boa notícia para nós, que Jesus veio a este mundo para nos resgatar e para reconciliar, como diz o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, todas as coisas. Então, ele está reconciliando todas as coisas. E a vontade de Deus é sarar essa terra. Amém?
Vamos orar ao Senhor, ao nosso amigo o Júnior Cruz, o Juninho, Deus abençoe. A Vanessa também, Deus abençoe, minha querida. A Vanessa é uma pessoa que aceitou Jesus ouvindo os nossos cultos online, né? E a gente tem acompanhado ela e ela já tem até testemunhado aquilo que Deus tem feito na vida dela, né? Nós louvamos a Deus pela sua vida e pela sua família, tá, Vanessa? Deus abençoe. A Silmara, um beijo, Deus abençoe, um abraço, em nome de Jesus, Deus abençoe você e a sua família. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta noite. Nós te damos graças, ó Deus, pois sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor. Senhor, nós pedimos perdão dos nossos pecados. Reconhecemos as nossas limitações e fraquezas e nos humilhamos. Reconhecemos que existe um ser superior, um ser que compadece de nós. Ó Deus, eu peço que o Senhor entre em cada lar esta noite. Ó Deus, eu clamo em nome de Cristo Jesus, amarrando o valente, expulsando todo espírito contrário, Deus. Todo espírito contrário, que saia. Deus, que nesta noite haja libertação, cura, que haja, reconciliação, que haja salvação, arrependimento de pecados, batismo com o Espírito Santo. Que o teu nome seja glorificado, Jesus. Pai, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra. Abençoa a vida do pastor Hélio, Deus. Senhor, abençoa a tua igreja. Nós clamamos a ti em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos, não se esqueçam o seu pedido de oração. Nádia, Moisés, irmão Flávio, Deus abençoe vocês, meus queridos. Deus abençoe, tá? O Rocha e a Evelyn. O Rocha e o Evelyn, Deus abençoe vocês. A Evelyn Rocha. A Evelyn Rocha, Deus abençoe, tá, minha querida? Em nome de Jesus. Então não se esqueçam de mandar os seus pedidos de oração. No final aqui, eu e o pastor Hélio estaremos orando por todos os pedidos. Também esses pedidos de oração, eles ficam conosco aqui ao decorrer da semana e a gente dá continuidade às orações desses pedidos, tá? Então faça o pedido que a Marilza vai estar aqui anotando o seu pedido de oração e no final, juntos, nós vamos aqui clamar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, tá? Em prol da sua vida. Seja qual motivo, qual pedido for, nós vamos estar entregando diante do altar do Senhor. Eu também queria dizer que às vezes, como a gente tem dois aparelhos ligados, o pessoal aqui do Instagram, a minha esquerda e a minha direita, o pessoal do Facebook, para vocês é o contrário, para mim não, tá? E nós temos aqui os dois aparelhos ligados e também o notebook. Pode acontecer de dar uma queda, né, no sinal, uma pequena queda no sinal, mas permaneça aí até o final, tá? Que Deus tem algo para a sua vida. E também essa live, ela vai ser reproduzida no nosso canal do YouTube, tá? Batista Balbinos. Aí você pode assistir na íntegra. A gente manda também, depois este culto, a gente manda para os nossos grupos das nossas igrejas, tá? Principalmente da nossa igreja de Balbinos, tá? A gente manda aí, depois você pode estar assistindo na íntegra aí todo o culto, amém? Eu gostaria de chamar o pastor Hélio, que está aqui já conosco, tá? Você fica à vontade, meu amado. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Eu quero dizer que eu
estou muito honrado de estar aqui na casa do pastor Fabrício, muito honrado de estar junto com a esposa dele, com ele, muito honrado de receber esse convite dele para estar compartilhando alguma coisa, a palavra de Deus com vocês. E muito honrado porque o público principal que vai estar nos ouvindo hoje é o pessoal de Balbinos que já nos conhece, né? Com quem nós já temos estado algumas vezes, a gente tem dado algumas boas gargalhadas juntos, a gente tem chorado juntos também na igreja de Balbinos, mas é nada mais gostoso do que rir e chorar na presença de Deus. Amém. Nós não estamos, essas ocasiões que aconteceram isso, nós não rimos nem choramos à toa, nós estávamos transbordando da presença de Deus na nossa vida. Não por nossa causa, mas por conta da misericórdia dele de nos visitar. Amém. Quando nós estávamos ali reunidos. Essa noite eu vou propor algumas meditações para os irmãos. O título que eu acho que nós colocamos ali é uma falsa contradição nessa palavra dessa noite. E aí nós vamos entender isso. E você vê como é que o Espírito Santo ele começa a agir mesmo antes de nós virmos para cá. Essa palavra que o pastor Fabrício acabou de ler lá no livro do profeta Isaías, eu vou ler uma palavra que está em Gênesis e tem muita coisa a ver com o que ele acabou de ler. Nós vamos ler 3 textos essa noite. Eu não consigo dar o feedback porque acho que eu não consigo enxergar totalmente por causa da idade, a gente já não enxerga direito, né? Mas Everton Aparecido Santos, né? Pesarim, Flávio Barcelos, o Jefferson aqui no Instagram, Rose José, Sueli Ferreira, aqui a Sônia Alves, a Nádia Félix, Sandra. Prazer, fico feliz de vocês estarem acompanhando a gente aqui nessa noite. Eu quero propor para os irmãos para que a gente abra a Bíblia lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 13 de Gênesis. A palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 13. Deixa eu ver. Perdão, irmãos. Gênesis, capítulo até o 22. Esse texto que nós vamos ler é Deus falando com Noé. Essa é uma história que todos que já estão na fé há algum tempo conhecem uns mais profundamente, em detalhes, outros menos, mas de uma maneira geral essa é uma história muito conhecida, a história de Noé. Eu vou ler só o início, e aí nós vamos meditar a respeito. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gófer, farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento a arca, e de 50 côvados a sua largura, e 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, e tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne,
2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será como mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Amém? Esse é o primeiro texto. Meus irmãos, aqui, como eu disse, todos nós já conhecemos, até aqueles que não professam a nossa fé, não convivem, não comungam conosco, não estão o tempo todo na comunhão, já conhecem a história de Noé. Nós não estamos falando nenhuma novidade, não trazendo nada de inédito, mas a palavra de Deus se renova, ela se renova a cada dia. Nós temos Noé com essa incumbência de construir uma arca, tem até as medidas, tem até a maneira de se fazer, os cuidados que deveriam ser tidos para a construção da arca, a quantidade de animais que ali entrariam e que só sairiam de lá quando o dilúvio terminasse. Meus irmãos, Deus, ele fala claramente nesse texto com Noé o que ele deveria fazer. Então Deus tinha planejado isso. E ele queria, de certa forma, o pastor Fabrício leu lá de Isaías, limpar a terra da maldade, do pecado, da iniquidade, do erro. Deus precisou criar um fenômeno dessa natureza, dessa grandiosidade. E a universalidade do dilúvio, que cobriu toda a face da terra, é também a universalidade do ser humano, que precisa ser curado também do pecado. Então, nós temos aqui esse primeiro episódio de que Deus planeja executar algo, Deus executa esse plano que ele planejou e resolve guardar, resolve salvar uma família e os animais. Deus planeja, Deus executa. Muitas vezes nós não entendemos o porquê dessas coisas. Provavelmente muitos daqueles que morreram naquela ocasião, por ocasião do dilúvio, não entenderam o que estava acontecendo. Porque quando nós estamos mergulhados no pecado, ele se torna algo tão natural, tão normal para nós, que nós acabamos achando e entendendo que aquilo não é mais pecado, que aquilo é algo normal e que nós temos todo o direito de praticar. E aí, quando vem o juízo de Deus, eu lembro que quando a gente vai falando, sobre a palavra de Deus, quando eu ainda não tinha aceito Jesus, eu vivi um período muito difícil na minha vida, muito difícil, de alguns anos, aproximadamente 7 a 8 anos. E eu falava para Deus, Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para estar passando por tudo? E eu me julgava justo, eu me julgava uma pessoa correta, porque eu não roubava, eu não matava, eu não usava drogas, eu não era uma pessoa de usar bebida com tanta frequência, muito raramente, né? Mesmo não tendo aceitado Jesus ainda, não tendo conhecido Jesus, eu já vivia uma vida assim. E eu estava mergulhado num buraco sem fim. E aí depois eu fiquei sabendo o porquê disso tudo. Deus estava me atraindo para perto dele. Deus estava me chamando para perto dele. Porque não somos nós que buscamos a Deus, é Deus que vem até nós. A história da Bíblia conta tudo isso. É Deus que se despiu da sua glória, desceu à terra, se fez carne, se fez homem, para viver aquilo que nós vivemos, sentir aquilo que nós sentimos, sofrer aquilo que nós sofremos. E nesse sofrer e nesse viver, nos ensinar como é que o ser humano deve viver corretamente. Então, nesse primeiro episódio, nós vemos
planejamento de Deus para corrigir o pecado, a iniquidade, a violência. O texto que nós lemos aqui em Gênesis trata de violência, corrigir, acabar com isso. Para isso foi preciso inundar a terra para poder curar a terra do pecado. Meu irmão, às vezes quando nós caímos na mão do inimigo, nós temos para quem recorrer. Nós temos Deus. Nós buscamos Deus e Deus nos livra das garras do inimigo. Mas quando nós caímos nas mãos de Deus, a quem nós vamos recorrer? A quem nós vamos recorrer? Deus, Ele fala, Ele está falando nesses tempos em que nós estamos vivendo. Ele está quase que bradando nos nossos corações. Nós temos que ser capazes de entender o que Deus está falando. Amém? Eu quero propor para os irmãos agora uma breve leitura, agora também ainda em Gênesis, só que no capítulo 37. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história de José. 37, do versículo 5 até o 10. Só antes de entrar em José, nesse novo texto, só fechando o assunto de Noé. Noé obedeceu, porque Noé, antes mesmo de receber essa tarefa, essa incumbência de Deus, ele já era um homem voltado a Deus. O coração dele era de Deus, ele era fiel a Deus. Noé preservado, a família de Noé é preservada por conta desse relacionamento que ele tinha com Deus lá naquela época. E ele é um homem usado por Deus para preservar todas as espécies de animais, segundo o que nos é dado a conhecer no texto bíblico. Então ele obedeceu. Você imagina a loucura que não foi para esse homem construir uma arca com um navio, vamos supor uma barca, com aproximadamente 300 metros de comprimento, com 15 metros de altura, com 50 metros de largura aproximadamente, que são as medidas aproximadas do côvado, que é a medida daqui do nosso cotovelo até a ponta do dedo. Deve ter sido, você imagina naquele tempo, quantos anos e quanto tempo ele não levou para construir isso, e tanto que ele não foi ridicularizado. Mas ele obedeceu, ele já estava com Deus antes e ele continuou obedecendo e continuou andando com o Senhor. Agora nós vamos ler um breve trecho que começa, onde começa a história de José. Todos conhecem a história de José também, José do Egito. 5 a 10. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que no meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos se rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disse seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhes: que sonho é este que sonhastes? Porventura viveremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Meus irmãos, a história de José também é conhecida por todos nós. Ele começou tendo esses sonhos, os irmãos tiveram talvez raiva, talvez ódio dele, mas o texto fala que invejaram. Eles planejaram um plano contra a vida dele. Eles jogaram ele num buraco para ele morrer. Depois, um dos seus irmãos teve, vamos dizer assim, eu estou usando palavras bem simples, teve piedade, teve dó dele, resgatou ele daquela cova e ele foi vendido como escravo para o Egito. Chegando no Egito, ele foi servir na casa de Potifar. Servindo na casa de Potifar,
Ele era o tempo todo com Deus e Deus era o tempo todo com ele. Ali ele foi honrado, ele chegou a uma chefia, ele coordenava a casa de Potifar. Só nós já recebemos aqui pedidos de oração da Desmontagem Dias, Emanuele Faria e família, Everton Jusilene e família, Carlos Henrique e família, Celso e Marcelo, Sandra e família, Williams, para abrir uma porta de emprego, e Eduardo, salvação. Nós, todos esses pedidos, eu e o pastor Fabrício, iremos orar ao final. Tem mais Tem. pedidos chegando, logo a FIA vai passar para nós iremos ler aqui. Então José, ele é colocado numa situação de comando na casa de Potifar, porque tudo aquilo, vamos dizer assim, que José tocava dava certo, tudo que ele fazia tinha frutos, porque ele era com Deus e Deus era com ele. Esse homem depois tenta seduzir ele, a esposa de Potifar tenta seduzi-lo para trair o marido. E é interessante que nesse momento, quando José resiste e foge da mulher de Potifar, ele não diz que ele não quer, ele diz: eu não posso. Então ele está resistindo ao inimigo, resistindo a Satanás, resistindo ao pecado. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela tem poder. O poder para nos ensinar a resistir ao pecado. Meu irmão, José sai correndo, a esposa de Potifar não fica feliz, até meio irreverente falar, mas muitas mulheres não gostam de ser rejeitadas, e aí elas agem com vingança. Ela chama os outros servos, e o marido depois chega e fica sabendo do que aconteceu pela versão dela, de que teria sido ao contrário, teria sido José que teria ido até ela para seduzi-la. E aí José acaba preso. Mais uma vez, na prisão, José continua com Deus e Deus com José. Mesmo na prisão, José prospera. E o chefe da prisão eleva José a uma espécie de comando, se é que a gente pode falar assim. Ele coordenava as coisas naquela prisão. E ele interpretava sonhos, e ele próprio sonhava e interpretava os seus sonhos e os sonhos dos outros. Um dia, todos sabem dessa história, o faraó sonha um sonho que ele buscou com magos, com todo tipo de gente, a interpretação desse sonho, e não conseguia. É o sonho das 7 vacas magras, gordas, e depois das 7 vacas magras. E lembram-se, alguém que servia ali ao faraó, lembra-se que tinha um rapaz que estava preso, que tinha esse dom de interpretar sonhos. Então fala, já que ninguém consegue interpretar o sonho do faraó, vamos trazer esse rapaz. E José interpreta. E todos conhecem esse trecho também. José diz, olha, as 7 vacas magras representam 7 anos de abundância, de fartura, nada vai faltar e tudo vai sobrar. As 7 vacas magras são 7 anos de escassez, de fome e de desespero. Meu irmão, minha irmã, eu confesso que eu já cometi esse pecado. Na hora em que está tudo bem, em que nós temos dinheiro, nós queremos passear, nós queremos ir para o shopping, nós queremos comprar coisas, nós queremos gastar com roupas, ou com carro, ou seja lá com o que for. Mas nós não agimos. A palavra de Deus nos orienta a agir nessa história. Nós não fazemos uma reserva, nós não guardamos. E quando chega a crise, como nós estamos vivendo agora a crise, nós passamos momentos, às vezes, de desespero. Como eu sei que tem muitas pessoas em todo o Brasil vivendo isso daí. Esses dias eu vi uma reportagem na televisão de uma família no Rio de Janeiro. Um marido sofreu AVC, a mulher cuida do marido, não pode trabalhar porque tem que ficar com ele, e ela não tem absolutamente nada para comer em casa. O que depende de nós devemos fazer. Algumas coisas não dependem de nós, às vezes nós somos lançados nessas situações, independentemente daquilo que façamos. Nós devemos aproveitar essa oportunidade que Deus está falando conosco para a gente
corrigir a nossa vida no futuro. Nós temos que mudar os nossos hábitos, mudar a nossa maneira de viver, mudar a nossa maneira principalmente de pensar. Se eu mentia, eu não devo mentir mais. Se eu murmurava, eu não devo murmurar mais. Se eu era perdurário, gastava o que não devia, eu tenho que parar com essa prática. Se eu tinha ódio no meu coração, eu tenho que permitir que Jesus tome conta 100% do meu coração e apenas o amor de Cristo habite em mim. Nessa crise, Deus está falando conosco e nos convocando a mudar. E esse recado, essa palavra, não é para o ímpio só, não é só para aquele que está no mundo, para nós que somos a igreja do Senhor. Meu irmão, José ultrapassa essas dificuldades, tentativa de ser morto, o tempo de escravidão, o tempo de prisão, e aí quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele é elevado à condição de governador de Egito. Acima dele só o Faraó, ele mandava. Mais tarde, quando a fome chega, os seus irmãos, sabendo que no Egito existia abundância de alimentos, eles saem de sua terra, vão até lá para buscar esses alimentos, comprar esses alimentos. A princípio eles não reconhecem José, porque José tinha se transformado num verdadeiro egípcio. Ele usava a roupa de egípcio, ele era maquiado como um egípcio, ele usava todos aqueles paramentos que os egípcios usavam naquele tempo. E aí, eu não vou entrar em detalhes para não ficar muito demorado, ele se revela aos seus irmãos, os irmãos temem por uma vingança de José, porque eles fizeram muito mal para José, mas José tem uma palavra muito interessante, ele diz: o mal que vocês fizeram para mim, Deus tornou em bem, transformou em bem. Amém. Tem aqui mais pedidos de oração, a Bruna, pela saúde da mãe, Nivaldete e João Guilherme. Se eu li algum nome errado, me perdoe, irmão Zé. Elizabeth, Adão e Maria Vitória. Leandro, Tatiane e João Vitor. Eucilene, Salvação, Felipe, Vanessa, Melissa e Mateus. Usina em Acanga. Amém. Vamos orar sim pela usina em Acanga. Indústria de refrigerante São José da cidade de Garça. Vamos orar também pela essa indústria lá em Garça. Temos que orar por todos os empregos. Então, irmão, irmã, você que está nos ouvindo, José passou por um longo período de provação, mas esse período terminou. Ele foi alçado uma condição de comando. E ele teve, como ele andava com Deus, apesar de o emocional dele ter sido muito abalado, ele chorou. Diz a palavra que se ouvia nos corredores do palácio o choro de José. Ele teve que sair da presença dos irmãos para chorar e depois retornou. Ele manda chamar o pai, chamar a mãe, todos morarem no Egito. E ele perdoa os irmãos. E aí inicia-se a história do povo de Israel no Egito, que depois de 400 anos viria lá Moisés para fazer a libertação desse povo, que entra no Egito como um povo abençoado por conta da atuação de José, mas que depois de 400 anos muita coisa é esquecida e o povo de Israel se transformou num povo escravo dos egípcios. E eu quero agora ler o último texto com os irmãos. Convido os irmãos para abrir a Bíblia de vocês lá em Mateus 26. Mateus 26, versículo 6, de 6 a 13, nós iremos ler. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça. Quando ele estava sentado, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por um grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto
sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Amém? Aqui esse texto de Mateus está se aproximando do momento em que Jesus será traído, está se aproximando do momento em que Jesus será preso, logo em seguida será julgado pelo Sinédrio, na calada da noite provavelmente. Ele vai ser condenado, ele vai ser traído pelo seu próprio povo, para quem ele veio primeiro, que eram os judeus. Ele vai ser condenado, ele vai ser espancado, vai ser torturado, vai ser chicoteado, vão cuspir em Jesus, vão colocar uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele vai sangrar, ele vai carregar a cruz nas costas, pesadíssima, e finalmente ele vai ser crucificado e morre. Jesus, na sua integridade como Deus, porque Jesus era 100% Deus, naquele momento ele era 100% Deus, 100% homem. Jesus sabia de tudo aquilo que o esperava, tudo aquilo que iria acontecer com ele nas horas seguintes. Ele chega a dizer aqui que esse unguento era uma maneira de prepará-lo para o sepultamento. Jesus afirmando que a morte dele estava próxima. Eu até anotei aqui, existe um fenômeno que acontece quando ele está no Getsêmani. Ele sofre um fenômeno chamado hematidrose. O que é a hematidrose? Você é tomado por uma angústia tão poderosa, você fica tão angustiado, tão temeroso, porque era a porção humana de Jesus falando naquele momento, não era a porção divina. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Naquele momento, como em outras ocasiões que contam a história de Jesus, Jesus tem reações humanas. Então, nesse momento, Jesus sofre a tal da hematidrose, que é suar sangue. Tamanha foi a angústia e o desespero. E ele chega a perguntar ao Pai se seria possível afastar o cálice dele. E ele, mesmo sabendo que não fosse possível, ele caminhou em direção à morte e se entregou por mim e por você, meu irmão e minha irmã. Aqui também Deus planejou tudo isso, na eternidade. Na eternidade já se sabia que naquele dia Jesus seria entregue, seria crucificado e seria morto. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo uma crise. Muito provavelmente a nossa fé nos indica isso, que essa crise foi planejada por Deus. Como foi lá o dilúvio, que precisava se limpar a terra da violência, do pecado, como o pastor Fabrício leu lá em Isaías. José, toda a história de José foi planejada por Deus. É claro que José teve as suas escolhas, teve o livre-arbítrio, mas houve a presença de Deus o tempo todo na vida de José. E Jesus, eu lembro até, esse que eu vou falar agora não está na Bíblia, eu já comentei com os irmãos algumas vezes, mas eu volto a repetir. É como se tivesse lá na eternidade uma conversa acontecendo entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. E aí Deus falava assim, eu vou criar o ser humano. E aí, veja bem, isso é só uma historinha para ilustrar, isso não está na Bíblia. E provavelmente talvez o Espírito Santo falasse assim, mas Deus, não cria não, olha, esse homem vai te trair lá na frente, o homem vai virar as costas para você, ele vai cair no pecado, não vai valer a pena você criar o homem. E aí Jesus fala, não, pode criar, porque eu vou lá e vou morrer pelos pecados da humanidade. Isso é só uma historinha ilustrando, não é bíblico isso. Mas é só para ilustrar que Deus, como Ele habita na eternidade, Ele sabia de tudo que estava acontecendo ou que iria acontecer. Ele planejou isso. Isso faz parte do plano de salvação dele para mim, para você, para a Fia, para o pastor Fabrício, para todos nós. Tem uma música que nós
Nós cantamos um louvor que nós cantamos, mas essa música diz que quem segurou o martelo que cravou os cravos na mão de Jesus foi o próprio Deus. Meu irmão, se nós caímos na mão de Satanás, do inimigo, nós podemos recorrer a Deus. Mas se nós caímos nas mãos de Deus, nós vamos recorrer a quem? E aí é o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você está ouvindo aí agora, você está assistindo. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Porque se vem da parte de Deus, primeiro, tem um objetivo de nos ensinar algo. E o mais importante, tem data certa para começar e tem data certa para acabar. Essa crise vai acabar. A sua vida vai ser restaurada. O seu emprego vai ser restaurado. Sua família vai ser restaurada. Porque tudo está nas mãos e no controle de Deus. Deus já estabeleceu lá na eternidade o dia em que essa crise que nós estamos vivendo hoje ia acabar. Então, meu irmão, essa é a boa notícia. Assim como Noé, após o dilúvio, saiu da arca com os animais e teve toda a sua descendência. Assim como José, do fundo de uma cova, foi colocado como o governador do Egito. Assim como Jesus foi crucificado e morto, mas no terceiro dia ressuscitou para derrotar o inimigo de uma vez por todas e nos conceder a vida eterna. Assim também, tudo que nós estamos passando agora vai passar e vai acabar em nome de Jesus. Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos cuidar da nossa saúde, obedecer às autoridades na questão da higiene, das mãos, do contato social, de tudo isso, mas naquilo que vem do Senhor tem data marcada para acabar. O seu sofrimento, o nosso sofrimento, a nossa angústia vai acabar e nós vamos ser restaurados. Olha, você vai poder voltar a abraçar sua mãe, voltar a abraçar seus amigos, voltar ao templo, abraçar os irmãos da igreja, beijar, sorrir, dar gargalhada. Tudo isso será restaurado na nossa vida. Tudo isso será restaurado na nossa vida, porque Deus estabeleceu no plano dele que essa crise tinha dia para começar, mas também ela tem um dia certo para acabar. Que Deus possa revelar isso para você de uma maneira especial e espiritual no seu coração, para que você possa ter um refrigério na sua alma, saber que tudo aquilo que vem de Deus vem para nos ensinar, vem para nos edificar a nossa fé, vem para nos mostrar um novo caminho a seguir. E eu encerro, lembrando que hoje em dia, o pastor Marcos, nós conversamos alguns dias atrás, e ele fez um comentário muito pertinente. Ele disse que nesses momentos de crise, sempre aparecem profetas que vêm revelar as coisas, né? Assim, nesses momentos é fácil apresentar profetas. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, todos os profetas que estão na Bíblia, eles não são adivinhos. Eles vêm para mostrar o erro, mostrar o caminho do conserto. E muitos deles morreram por conta dessa atitude que era exigida de Deus por eles. Se eles eram profetas, eles estavam ali para cumprir essa missão diante do povo de Israel. Então que essa palavra possa servir para você. Não se esqueça, esse momento, essa crise vai acabar. Não vamos entrar nessa discussão, o vírus foi criado em laboratório, o vírus surgiu espontaneamente, isso é um complô do país tal, é um complô do país Y. Tem tantos detalhes que poderíamos ficar horas conversando sobre isso. Mas como eu disse na live que nós fizemos com todos os pastores lá, o que deve preencher o seu coração é a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa passar por esse momento, por não sei quantos meses ainda isso vai durar. Nós não sabemos, só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Mas que nós possamos ter ânimo, como José teve, como Noé teve,
E como Jesus, até na sua humanidade, suou sangue, mas ele não desistiu da missão que ele tinha recebido do Pai. Não desista da sua missão, não desista da sua vida, não desista daquilo que Deus espera de você, porque essa crise vai acabar. Amém? Tem mais pedidos de oração, filha? Tem. A mãe de Vanessa, Adilson, Vagnaldo, filhas da Vanessa e esposo Fábio. São todos de Balbinos. Todos de Balbinos. Os Balbinos. São. Joana e família, Margarida e família, Leandro e família, Geni e família, Vera Gomes perdeu o esposo, Adão Bosco Deodato. Irmãos, alguns desses pedidos de oração que a FIA passou para mim, estão aqui na nossa frente, tem um motivo do pedido de oração, outros não tem, mas não tem problema. Eu não preciso saber exatamente do que você está precisando. Quem precisa já saber, já sabe. É Deus. E nós vamos orar a Ele agora, pedindo que Deus entre com uma intervenção divina na sua vida, um sobrenatural na sua vida. Porque a sua parte não deixe de fazer. Não deixe de fazer a sua parte, não se deprima, não fique em depressão, não fique ouvindo notícias em exagero, não fique cabisbaixo, não se desanime, porque você tem um Deus todo-poderoso dentro do seu coração. Amém? Então nós vamos orar sobre esses pedidos. Tem mais algum, filha? Chegou? A irmã Nádia. A irmã Nádia. Pela saúde dela. Pela saúde. Vamos orar sim. E, meus irmãos, eu encerro dizendo que é um prazer estar sempre com vocês. Eu não estou vendo vocês estão me vendo. Mas assim, é um prazer estar com vocês. Mais uma vez, pessoal de Balbinos. Eu acho que talvez algumas pessoas que não são de Balbinos também estão assistindo essa live, tanto no Instagram como no... A nossa irmã Sônia Alves é de São Paulo. Sônia Alves de São Paulo. Ora por Glória a ela Deus. e pela família também. Amém. Vamos orar sim pela família e pela senhora, irmã Sônia. Meu irmão, creia nisso, porque não é o pastor Hélio que está falando. É a palavra de Deus que está falando. Eu só li pequenos trechos da história de Noé, de José e o finalzinho, o início do finalzinho do Evangelho de Mateus, que conta quando Jesus ele próprio revela que se aproxima o momento da morte dele. Mas em todos esses momentos, a vitória do Senhor estava presente no final. A vitória vai ser entregue na sua mão. A vitória, verdadeira vitória. A verdadeira vitória. Procure conhecer a verdadeira vitória. E vamos aprender com essa crise, sair dela melhor do que nós entramos. Eu tenho repetido isso. Esses dias aqui, foi anteontem, teve um irmão na minha casa, nós conversávamos muito sobre isso. Vamos sair dessa crise. Homens melhores, mulheres melhores do que éramos, seres humanos melhores do que éramos ou que somos, mas principalmente vamos ser cristãos melhor do que temos sido até hoje. Amém? Que Deus te abençoe. Pastor Fabrício, vamos orar? Posso ficar aqui? Pode. Pastor Fabrício. Tem mais, Fia? Tem Margarida Barcelos, de São Paulo. Margarida Barcelos, São Paulo, um prazer estar contando com a tua participação, da sua família também. Nós aqui estamos, não sei se você é daqui e mora em São Paulo ou só entrou e pegou a nossa live. Nós somos uma cidade pequena, nós somos uma igreja simples, humilde, mas nós nos esforçamos muito para manter a coerência e estar junto com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus. Verdade. Que Deus te abençoe. Pastor Fabrício quer falar algo antes de Amém. orarmos? Nós vamos então orar por todos esses pedidos de oração, lembrando que esses pedidos, ao decorrer da semana, nós continuaremos orando por eles, tá? Nós não podemos parar de fazer essas orações. Eu quero agradecer em especial Amém. pela presença aqui do pastor Hélio, tá? Lembrando que este culto aqui, essa live, ela também vai ser reproduzida no nosso canal do YouTube, tá? Então você pode assistir na íntegra ali, amém? Glória a Deus. Eu quero também incluir aqui a vida da pastora Zilda, dos nossos pastores, né? Das nossas igrejas,
e a vida do pastor Salim. Amém. Nós vamos aqui segurar esses pedidos de oração. Eu gostaria que o pastor Hélio começasse a orar, depois eu dou continuidade. O filho da irmã Nádia, Williams, se encontra desesperado. Amém. Deus vai, na hora que você me falou, Deus já me mostrou que está visitando a vida desse rapaz. Na hora que ela me falou, é coisa de segundos, Deus já disse no meu coração: eu estou visitando a vida dele. Williams. Tá? Eu estou visitando. Deus está visitando a vida do William. Deus vai transformar a vida desse homem para a glória do Senhor. Amém? Amém. Senhor, Pai querido, oh aleluias, nós te damos, nós glorificamos o teu nome mais uma vez essa noite. Aleluia. Porque essa é o nosso viver, é dar glória a ti, Senhor. Glorificar o teu nome, Senhor, com as nossas palavras, mas glorificar o teu nome com a nossa vida, com o nosso testemunho. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, com o nosso agir, que seja tudo que aconteça nas nossas vidas, seja para glorificar o teu nome. Aleluia. Tu que és um Deus fiel, um Deus de poder, um Glória Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus presente, Emanuel. Tu és um Deus onipresente, Aleluia. um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, sabe todas as coisas, Jesus. sabe todos os pedidos que aqui estão, que foram revelados a alguns e outros não. O Senhor os conhece todos, antes mesmo, Senhor, de nascerem, desde o ventre da mãe de cada um deles, o Senhor conhecia cada um dos teus filhos, Senhor. É em nome deles que nós pedimos agora. Entra na vida de cada um desses, Senhor. Penetra aqui e alcança cada um deles em Balbinos, em Acanga, em São Paulo. Seja lá onde quer que essa live ou que esse vídeo depois alcance, chegue, que o Senhor possa alcançar, Senhor, com o seu poder, com a sua misericórdia, com o seu amor. Tira todo o desespero, tira todo o desânimo em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o desespero, repreendemos o desânimo. Isso não é de Deus, isso vem do inimigo, então nós repreendemos isso. Que todo o desespero saia em nome de Jesus. Que o Senhor possa fazer com que sobre a mesa de cada um desses irmãos não falte o alimento para o corpo, mas também não falte o alimento para a alma, que é a tua palavra, Senhor. Que não falte nada para essas pessoas, dê discernimento a elas, dê para elas essa capacidade de avaliar as coisas e decidir, Senhor, segundo o seu querer, e que o seu querer se cumpra na minha vida, na vida do pastor Fabrício, da filha, de todos nós e dessas pessoas que estão relacionadas aqui. Abençoa elas, Senhor, da maneira que o Senhor sabe, só o Senhor sabe o que elas precisam. Material, espiritual, emocional. Abençoa cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos continuar orando, talvez aí já acabe o tempo do pessoal aí do Instagram, tá? Mas depois você pode estar assistindo na íntegra o culto que vai ser reproduzido no canal do YouTube da nossa igreja, que vai para os grupos, tá? De WhatsApp da nossa igreja, amém? Pai, em nome de Cristo Jesus, eu quero confirmar aquilo que já foi orado pelo teu filho, ó Deus. Nós cremos no poder da oração. A autoridade que o Senhor nos concedeu, ó Deus, está acima de qualquer autoridade neste mundo, ó meu Deus. É autoridade espiritual, a autoridade que o Senhor concedeu ao teu povo, à tua igreja. A tua palavra nos ensina: tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarmos aqui será desligado nos céus, ó Deus. Começa, Senhor Jesus, no mundo espiritual, ó Deus, e reflete no mundo material que vivemos, ó meu Deus. Sabemos que é uma atuação do mal, sabemos que há algo no mundo espiritual que reflete no mundo material que vivemos. Nós repreendemos o maligno, nós amarramos o valente e expulsamos todos os espíritos malignos que estão atuando contra a vida das pessoas. Espírito de enfermidade, saia em nome de Jesus. Espírito de depressão, de angústia, de desespero, de medo, de incerteza, saia. Sabemos que o inimigo potencializa todas as coisas, ó Deus. Ele potencializa aonde ele acha medo, onde ele acha a brecha, onde ele acha
vê o pecado, Deus, ele atua. Deus, perdoa estas vidas, purifica com o teu sangue, restaura todas as coisas. Deus, abre as portas. Deus, o Senhor abre as portas, o inimigo não pode fechar. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, ó Deus. Visita as empresas, abre, ó Deus, portas em nome de Cristo Jesus. Visita as nossas respectivas cidades, ó meu Deus e meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, batiza com o Espírito Santo, liberta, ó Deus, que nesta noite também haja salvação, ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que pessoas sejam salvas por esta mensagem, ó Deus, aleluia, meu Deus, meu Pai, abençoa as nossas igrejas, abençoa os nossos pastores, ó meu Deus e meu Pai, alcança cada vida, ó Deus, nós clamamos assim, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém, meus amados, né? Novamente, eu agradeço a vida aqui do pastor Hélio, tá? Deus abençoe sua vida, meu amado, a vida da sua família. Você gostaria de falar mais alguma coisa aí para encerrar? De reforçar sempre, é um prazer muito grande estar com vocês, pessoal de Balbinos. Nós já tivemos tantas vezes juntos e espero que a gente tenha outras oportunidades para estar novamente, junto ou aqui, né? Através da internet, das redes sociais. No templo, lá em Balbinos. Isso, se Deus quiser, logo, logo vai ser possível. Amém? E, meu irmão, a mensagem que eu trago aqui é algo que tem bradado muito no meu coração. Eu acho que é uma obrigação nossa passar isso para os irmãos. Existe uma falsa contradição. Existe uma discussão falsa que está circulando pela internet, pelas televisões. Não entre nisso. Isso não é o nosso papel. Nosso papel é adorar a Deus. Amém. Quando nós adoramos a Deus, tudo aquilo que nós precisamos, Ele derrama sobre a nossa vida. Amém. Deixe essas conversas de lado e se concentre naquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E eu também quero já deixar o convite para o pastor Hélio, porque nós fomos desafiados pelo líder de jovens, né? Da nossa igreja, que no dia que voltar, nós podermos, juntos como igreja, no templo, né, voltar a cultuar Deus no templo, ele disse para nós que nós deveríamos fazer uma festa, com comes e bebes, entendeu? Como aquela festa que a gente faz no final de ano na nossa igreja, da qual você também já fez parte, é convidado nosso. Então já está feito o convite aqui para o pastor Hélio, e quando nós voltarmos a cultuar Deus no templo, tá? Nós vamos fazer uma festa e ele vai estar ali conosco, assim, se Deus permitir. Amém? Amém? Fique com Deus, um abraço, Deus abençoe vocês, tá? A Marilza aqui tá mandando um abraço para vocês também, tá? Continue aí, né? Sábado eu vou estar junto com os jovens numa nova live do nosso culto, tá? Com eles. E domingo nosso culto normal, tá? Eu sempre vou estar deixando os recados ali nos nossos grupos de WhatsApp, tá? Lembrando que está sendo uma bênção os nossos dias de oração ali. Nós temos orado todos os dias praticamente, né? Das 8 horas em diante, e Deus tem feito grandes coisas, tá? Um beijo, fique com Deus, um abraço, tá?